Graças a Deus. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como um dadá. Não se perturbe vosso coração, e também se atemorize a vossa respectiva alma. Aqui por aqui, teu irmão, auxiliar, servo, diácono, presbítero, como vós outros desejais rotular a minha pessoa, estou aqui para te servir, obviamente naquilo pela qual as minhas mãos podem alcançar. E se eu não puder alcançar, Jesus alcança. Glória a Deus. Você que está chegando aí agora, não se esqueça de estar se inscrevendo em nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o joinha, teça o comentário, passe adiante. As palavras de reflexão que vós outros tendes a ouvir, sempre nos momentos oportunos. Glória a Deus. Desta feita, meditaremos no Salmo de número 53, que tem uma nomenclatura desse jeito: o ímpio nega a existência de Deus. A palavra ímpio por si só já diz tudo. Pessoas que promovem atos desumanos diante de Deus e diante da sociedade, da sua família, da sua vizinhança, do seu bairro, cidade, seu estado, seu país, sua nação. O que, glória a Deus, como por exemplo, os governos tiranos, os governos comunistas, que andam promovendo atos desumanos. Glória a Deus. Mas observe o que diz a palavra. Louvado seja Deus. É o que diz a palavra de Deus. Disse o nécio no seu coração. Está escrito. Disse o nécio no seu coração. O que é que ele diz? Não há Deus. Isso é o nécio. Mas sabe quem é o nécio aí? São pessoas desprovidas de uma sã consciência diante de Deus. Aí o salmista está dizendo assim, ó, disse o nécio, o louco, né, o Nabal, o desprovido, o raca no seu coração. Não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos de quem dos homens? Observe, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a quem? Ao próprio Deus, menino. Glória a Deus. E outra coisa, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há um, aleluias, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão? Eles não me invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião, menino, já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Menino, é o ímpio aqui, negando a existência do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador de tudo e de todas as coisas, o Deus que por ninguém foi criado, ele existe por si só, por isso ele disse, eu sou, glória a Deus. Menino, e aí Davi começa, olhe bem, disse o nécio no seu coração, disse quem? O doido, o louco, o raca, o desvario, o que anda, como diz o outro, tresvariando, se assim é a palavra, ou variando. Né? Ou seja, em seu juízo perfeito, em sua consciência, eu posso acreditar que ninguém vai se expressar uma expressão como essa, que não existe Deus. Então, só uma pessoa, né, fora de si para dizer que Deus não existe. Né? Aí o que acontece com um tipo de pessoa dessa? Na verdade, ele tem se corrompido. Né? Sendo que Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, ó, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso,
por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandiosamente. Corrupção que destrói. Que destrói o quê? Grandiosamente. Aleluias. Olha aqui que o salmista está dizendo. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Observe, o nécio é assim. O louco, ele não acredita em Deus, diz que Deus não existe e não para por aí. Ele diz assim, não há pessoa alguma, melhor dizendo, não existe pessoa que faça o bem. É assim que o nécio procede, viu? E quer que todos acompanhem essa necessidade deles. Mas o sangue de Jesus tem poder. Observe, aí o que acontece? Deus, ele olha desde os céus, sabe? Deus olhar de cima para baixo. Para o filho de quem? Dos homens. Agora, qual é o intuito de Deus olhar dos céus abaixo para o filho dos homens? Para ver se havia alguém ou algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus sempre procura. Deus quer contar com você. Aleluia. Para você buscar a Ele. Aleluia. Para você fazer aquilo que é aprovado diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Menino? É Deus dizendo. Deus olhou desde o céu para o filho de quem? É dos homens mesmo. Agora, no intuito de ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Menino, o que busca a Deus tem entendimento. Quem busca a Deus tem sabedoria. Salmo de número 32, estrofe 8 e 9. Instruíste-ei, ensinaste-eis o caminho pela qual deveis seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais ou sejas como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio e cabriça, para que não se atire a ti. É, menino. Papai dizendo aqui através do salmista. Glória a Deus, Davi, né? Ele olhou desde o céu para o filho dos homens, para ver se havia algum deles que tivesse entendimento e buscasse. Observe, quem busca a Deus tem entendimento. O desejo de Deus é que todos iam buscar Ele. Sabe, Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim, ó. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Olha aí, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Menino de Deus aqui dizendo ainda, olha bem, eu olhei para ver se tinha alguém aí que tem entendimento para buscar a minha face. Aí, ó, olha o que ainda fala aqui sobre aqueles nécios, que nécios e ímpios praticamente vai dar no mesmo. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Veja bem, o nécio é assim, o ímpio é assim. Por eles não fazerem o bem, não tentar se aproximar do bem e fazer o mesmo, o que eles acham que pregam e vivem é que ninguém também faz o bem, né? Louvado seja Deus. Mas para nós encerrar orando, a última estrofe do Salmo 53, da onde tem essa nomenclatura, o ímpio negando a existência de Deus, ou do seu Criador, e se corrompe. Né? Aí diz, ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Menino, observe o Salmo 126. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Está feito, por isso nós estamos alegres, nos encontramos alegres. Faz-nos regressar outra vez, ó Senhor, como as correntes do sul.
pois os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo os seus moles, evidentemente, menino, se não houveres desvanecido em meu trajeto. Veja bem, glória a Deus. Isso é o nécio que diz no seu coração, não há Deus. E eu volto a repetir, para alguém dizer que não existe Deus, pode ter certeza que essa pessoa não está em sã juízo, em sã consciência. Glória a Deus. Ou que ela está passando um momento daqueles, como Jó passou e que a sua mulher presenciou. Né? Inclusive tem 2 cabras aí que amaldiçoaram o dia das suas respectivas mortes. Na Bíblia, 2 pessoas amaldiçoou o dia da sua morte. O primeiro foi Jó. O segundo foi Jeremias. Menino, de tanta tribulação, angústia, dor e aperto que esses homens passaram, eles, de tanta questão na sua mente, na sua alma, no seu coração, né, eles acabaram por amaldiçoar o dia dos seus respectivos nascimentos. Glória a Deus. Só que Deus, aleluias, não levou em conta, em consideração. Deus os acolheu, perdoou, né? E Deus mostrou muitas coisas para eles. E aonde eles puderam voltar em si. Glória a Deus, se retratar com a pessoa de Deus. É aquela mesma coisa. Se eu decido, um exemplo, tirar a minha própria vida, eu estou dizendo assim, ó, Deus não existe. E outra, esse é um erro, é um pecado que não tem salvação. Não tem salvação. Só houve um caso específico como esse, que foi o caso de Sansão. Mas os demais, por exemplo, o primeiro homem que cometeu suicídio na Bíblia Sagrada, Aitofel. E por que Aitofel cometeu suicídio? Porque Absalão, que estava no lugar do rei Davi, seu pai, como rei, enquanto Davi fugia dele, né, optou por ouvir os conselhos de Abisai, né? E Aitofel, vindo daquela situação que Absalão optou pelos conselhos de Abisai e não pelos seus conselhos, a Bíblia diz que ele foi lá, colocou a sua casa em ordem, avisou a sua família, né? Deve ter deixado alguma coisa, foi, pegou uma corda e se enforcou. Menina, dessa maneira não há salvação. Primeiro, porque ele se entristeceu, porque o rei ouviu o conselho de outro e não dele. Aí já é inveja, ciúme, uma série de perturbações. E em seguida vai tirar sua própria vida. Esse já era. Aí outro caso, Judas Iscariotes. Ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Porque se ele se arrependesse do mal que ele fizera ao mestre e a Jesus, ele não iria para uma árvore, para um tronco, amarrar a corda lá e tirar sua própria vida. Não, ele se retrataria e não se mataria, né? Olha aonde, o que ele fez? O remorso dele levou ele a tirar sua própria vida. Já era. Só o caso de Sansão, porque foi específico. Glória a Deus, é tanto que Sansão vai aparecer na galeria dos heróis da fé. Louvado seja Deus. Ali em Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Observe. Tirar a própria vida está dizendo que Deus não existe. É os nécios do Salmo 53 que nós acabamos de ler. Ele vai dizer que Deus não existe, né? Que não há verdade nos homens, né? Outra coisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, isso é a blasfêmia direta contra o Espírito Santo de Deus. Então, você está tirando a sua própria vida, você está dizendo que o Deus triuno não existe. E outra coisa, se você atribuir as obras de Deus a Satanás, você logo está blasfemando diretamente contra o Espírito Santo de Deus. Para as pessoas que fazem isso em sã juízo, em sã consciência, uma vez conhecendo as Sagradas Escrituras, a verdade, já era para essa vida. Sabe? Meu amado, por isso que é bom você não julgar nada antes de tempo. Por isso que é bom você não relatar coisa que você não saiba, que você não tem conhecimento de causa, que você não é um conhecedor, um examinador, um leitor da Bíblia. Aí você pode estar fazendo coisa que pode estar se condenando em uma eternidade afastado de Cristo Jesus, sabe?
Coloque essa palavra de Deus no seu coração e lembre-se, glória a Deus, que Deus existe e nós é que precisamos recebê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa casa, para que possamos herdar, morar em uma eternidade ao seu lado para sempre. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus. Glória a Deus.